Olá, hoje é quinta-feira, dia 30 de abril, o Panorama está começando. E nesta edição você vai ver: Polícia Civil esclarece fake news sobre leilão. Decreto define novas regras de proteção contra o novo coronavírus em Caratinga. Esses são alguns assuntos do Giro de Notícias. Veja também as medidas do governo para facilitar o acesso ao crédito durante a pandemia. E ainda, artista realiza curioso trabalho de conscientização durante o período de distanciamento social. Fique ligado, o Panorama está no ar. Após o início do isolamento social necessário para conter a disseminação do novo vírus, muitos cidadãos procuram as redes sociais e canais de atendimento eletrônico disponibilizados pela Polícia Civil de Minas Gerais com questionamentos. Foi com base nessas dúvidas que o Departamento de Trânsito de Minas Gerais elaborou uma lista de perguntas frequentes sobre o certificado de registro e licenciamento de veículos, respondida em vídeo pelo titular da Divisão de Registro de Veículos, delegado Rafael Alexandre de Faria. Assista. Ainda não há prazo para a exigência do CRLV 2020, de modo que todos os veículos já licenciados no ano anterior, que portem o documento de 2019, poderão circular normalmente. Bem, neste caso, é possível que haja alguma pendência no prontuário do veículo. E para isso se faz necessário acessar o site do Detran e realizar a consulta ao motivo do não licenciamento do veículo, onde será informado o motivo pelo qual o documento não foi emitido. Se houver apenas a resposta não emitido, significa que não há pendências e o cidadão pode aguardar em casa o envio do documento. Assim que o documento for expedido, já será possível baixá-lo pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito, mesmo que ainda não tenha sido postado nos Correios. Na consulta à situação do veículo no site do Detran, pode ser verificado o número dos Correios utilizado para envio do CRLV e realizar o rastreamento da entrega. Os documentos devolvidos poderão ser retirados nas UAI, Unidade de Atendimento Integrado, onde houver, ou na Ciretran de Registro de Veículos, naquele município onde não houver uma UAI. Consulte o funcionamento dessas unidades aí na sua localidade. Nesses casos, também é possível a obtenção do CRLV digital. Lembrando que isso deve ser acompanhado na Ciretran que atende a sua região, uma vez que, por motivo da atual situação da pandemia, estão funcionando conforme algumas particularidades. E como a UAI não está atualmente em funcionamento por motivo da pandemia, o importante é esperar o recebimento com tranquilidade desse documento em sua residência para evitar que o veículo trafegue sem o documento de porte obrigatório. Lembrando que é possível o acesso do CRLV pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito. Sim, o CRLV do ano de 2019 está plenamente válido e autoriza o veículo a circular normalmente em todo o território nacional. Para ter mais esclarecimentos sobre o assunto, basta acessar as redes sociais do Jornal Panorama. Lá este vídeo está completo e traz diversas outras informações. Ainda falando sobre a Polícia Civil do Estado, o órgão faz um alerta para o golpe de um site de falso leilão, que usa indevidamente o nome e a logo do Detran Minas Gerais, assim como o endereço do pátio credenciado pelo órgão. Conforme consta no texto publicado no site oficial, o Detran não possui qualquer vínculo com este site que está aparecendo aqui na descrição e já solicitou a retirada do endereço eletrônico do ar, assim como a investigação de quem está por trás do golpe. O órgão também ressalta que não realiza leilões virtuais. Dando continuidade às obras de recapeamento, equipes da Prefeitura de Caratinga finalizam os serviços na Rua do Santuário, no bairro Santa Zita, e na Rua João Pinheiro, no centro da cidade. Outra frente de trabalho também estava atuando na Rua Coronel Antônio da Silva, mais conhecida como Rua Nova. Os próximos trechos a serem contemplados, conforme informações repassadas pela Prefeitura, são a Rua Nossa Senhora de Lourdes, no bairro Santa Zita,
e a Rua Princesa Isabel, no centro da cidade. No início da semana, a maioria das academias e restaurantes de Caratinga voltaram a funcionar. Isso porque ainda era atendido o prazo final dado para a suspensão dessas atividades pelo decreto anterior. Com o novo documento, quem já estava em pleno funcionamento segue com as atividades e quem não estava pode abrir, desde que sejam atendidas todas as exigências de segurança, como a disponibilização de álcool em gel, reforço na limpeza, limite máximo de alunos e distância recomendada entre equipamentos no caso de academias. O prefeito de Caratinga publicou na última terça-feira um novo decreto sobre o funcionamento do comércio e também sobre a circulação dos cidadãos em via pública. As exigências do documento para o comércio, por exemplo, são de que trabalhadores dos grupos de risco sejam afastados e que haja demarcações com sinalizador de cor visível e destacada do distanciamento mínimo de 1 metro entre clientes e balcões de atendimento. Em relação à população em geral, passou a ser obrigatório o uso de máscara em via pública. Quem descumprir o decreto poderá sofrer sanções como a aplicação de notificações e até o pagamento de multa. Mais informações sobre o decreto você confere acessando as redes sociais do Jornal Panorama. Para minimizar os impactos econômicos, proteger empregos e empresas, o governo tem facilitado o acesso ao crédito. Uma das ações permite que bancos não exijam alguns documentos na hora de contratar ou renovar empréstimos em bancos públicos. A retirada de algumas exigências vale até o dia 30 de setembro. Os documentos que constam na lista são certidão negativa de débito, a negativa de inscrição em dívida ativa na União, de quitação eleitoral, o comprovante de recolhimento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. Os bancos também estão dispensando para consultar o cadastro informativo de créditos não quitado do setor público federal na hora de conceder ou renovar empréstimo. Essa medida é extremamente importante, principalmente para micro e pequenas empresas, porque de cara elas acabam sendo atingidas pela magnitude dessa crise. Então o que nós estamos fazendo é dar toda a liberdade para que os bancos usem a análise de crédito, análise de risco e decidam. Agora, o que não fazia sentido é porque a pessoa está com uma pendência eleitoral, ela não tem acesso a um empréstimo. Segundo o Ministério da Economia, esta é mais uma medida para minimizar os efeitos da crise e proteger empregos e empresas no país. Até o momento, cerca de 4 milhões de trabalhadores foram preservados neste momento de pandemia. Outros programas para auxiliar setores ainda mais afetados, como o de aviação e automotivo, serão divulgados nos próximos dias. Nós já estamos na reta final para levar aquele que era o elo que faltava, a peça que faltava para que nós cobríssemos todo o espectro de tamanho de empresas. Micro, pequenas, médias e grandes empresas. Cada um com as suas características e com um intuito, como o Marcelo Guaranis falou no início, e que é a visão do nosso ministro Paulo Guedes de preservar o emprego e garantir a sobrevivência do tecido produtivo brasileiro. O governo também disse estar planejando um plano de retomada econômica. Nós precisamos de produção, nós precisamos jogar futebol, nós precisamos reabrir bares e restaurantes, nós precisamos reabrir indústrias que foram fechadas, nós precisamos voltar a produzir. Sempre colocando a saúde e a vida das pessoas em primeiro lugar, mas fazendo com que as condições de vida também sejam preservadas. Vamos conferir agora como está a previsão do tempo para Caratinga e região. Já na sexta-feira, feriado de 1º de maio, o clima permanece com sol, algumas nuvens e não chove. A mínima é de 16 graus e a máxima é de 30 graus. Já no sábado, o clima permanece ensolarado com algumas nuvens e também não chove. A mínima é de 17 graus e a máxima de 30 graus. Já no domingo, o clima muda um pouco. A previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 17 graus e a máxima é de 30 graus. A chance de chuva é de 90%.
Uma cena inusitada tem chamado a atenção de moradores de Caratinga. Um artista fantasiado de morte tem saído pelas ruas da cidade, orientando as pessoas a atenderem às recomendações de segurança para evitar o avanço da Covid-19. E tudo isso começou antes mesmo do novo decreto da Prefeitura, que obriga o uso de máscaras em via pública entrar em vigor. É carregando esta foice de brinquedo e com a máscara no rosto que o artista Renato Gomes, o conhecido palhaço Mexerica, tem saído pelas ruas de Caratinga durante o período da pandemia. Ao jornalismo do Panorama, ele contou como as pessoas têm reagido ao ficar frente a frente com a morte e qual a verdadeira intenção por trás da fantasia. Cara, as pessoas reagiram de uma maneira muito bacana. Por quê? Na mesma hora que eles olham com assombro, assustadas, elas riem, entendem a brincadeira. Só que eu tenho um recado, gente. Tem umas pessoas que não estão entendendo o motivo de eu estar fazendo esse trabalho. É um trabalho sério, na verdade. Mas por que não brincar? Mas não é brincar com a morte. Brincar com o jeito que as pessoas estão vendo. Se você for a Caratinga, você for no centro ali, você vai ver que tem muita gente que não está levando a sério. Então eu pensei, eu vou brincar com essas pessoas, porque se você experimenta chegar para a pessoa e falar assim, ó, você não tá com a máscara, dê a máscara, você corre de ser xingado, você morre interpretado. Então eu usei esse personagem com a intenção de fazer as pessoas entenderem. E elas entendem, elas brincam, mas tem pessoas que querem brigar com a gente de qualquer jeito, entendeu? E nessa hora a morte tem que meter o pé, porque senão o bicho pode pegar. Renato revelou ainda que a crise do coronavírus tem afetado a todos de diversas maneiras, inclusive financeiramente falando. Ele mesmo começou a vender máscaras para garantir uma renda extra. Aí eu pensei, vou vender com o meu personagem, o Máscara, meu velho amigo. Só que deu bem, mas não deu tão bem não. Como eu tenho o personagem da morte, eu resolvi sair com o personagem da morte. E causou um efeito muito interessante, porque algumas pessoas correm e tal. Então a ideia de por que eu fiz esse personagem da morte foi para ter aquele cunho social, né, que as pessoas, para saber que realmente elas precisam o uso da máscara, né? E como os personagens que eu costumo fazer são cômicos, né? Eu resolvi usar a morte com um pouquinho de humor para resolver esse problema. Nas redes sociais, muitas pessoas fizeram registros do personagem perambulando pelas ruas da cidade. Em uma publicação, um internauta disse: "Agora a morte ronda Caratinga." Na cidade, até o momento, não há casos confirmados da doença, entretanto, são mais de 250 notificações. Por meio de um novo decreto, a reabertura do comércio, salvo exceções, foi autorizada desde que atenda várias exigências que visam a prevenção, evitando assim o avanço do novo coronavírus. Há 13 anos, o palhaço Mexerica arranca sorrisos de muitas pessoas, inclusive de pacientes hospitalizados por meio do projeto Doutores da Alegria de Caratinga. Ousado e irreverente, o artista une solidariedade e conscientização em um universo lúdico. Eu trabalhava numa loja de um equipamento de som, né, spot música, e foi aonde que o Luan e o Hans tiveram essa ideia, né, de a gente fazer os Doutores da Alegria. E na verdade ele queria que eu fosse o Doutor da Alegria, só que eu falei, não, já que é assim, vem comigo. Fomos ao hospital, isso já há 13 anos. E nesses 13 anos a gente tem feito cestas básicas, que nós somos um grupo social, sobretudo um grupo social. Então, gente, muitas das vezes as pessoas são mal interpretadas. Eu não tenho a intenção de agradar todo mundo. Eu também não faço o meu trabalho para agradar todo mundo. E eu, na verdade, não faço para agradar ninguém. Eu faço para ajudar pessoas. E se eu ajudar a pessoa, eu estou agradando a ela, para mim está no lucro. O meu objetivo é fazer o bem. Ah, o quê? Ah, eu tenho uma coisa. Sabe aquele personagem da morte? Tem uma coisa que eu não saí na rua com eles, que eu fiz questão de mostrar para você que está logo aí.
Vocês sabiam que a morte, ela tem uma coisinha muito interessante que consegue prever o que as pessoas são na rua? Eu tenho um personagem que é o Zé Não Quero. O Zé Não Quero é o seguinte: se você virar pro Zé Não Quero e falar assim: ô Zé, você quer usar máscara? Aí você fala: Zé, máscara. Zé, máscara. Zé, máscara. Zé, máscara. Zé, máscara. Máscara, máscara. Quando a polícia começar a falar que é obrigado a usar máscara, Zé, a polícia. Zé, a polícia. É isso que vai acontecer. Calma, Zé. Use máscara. É legal pra você, tá? Tá, né? Estamos chegando ao final de mais uma edição. Você pode seguir acompanhando as notícias nas nossas redes sociais. E não deixe de curtir e compartilhar os conteúdos. E se quiser entrar em contato conosco, o nosso WhatsApp é o 33 99836 2813. Lembrando da orientação de sempre: se puder, fique em casa. Obrigado pela audiência e companhia. Até amanhã.